Uma vai estar de lado. Uma vai estar de lado. Por quê? Porque eu preciso ver vocês, então eu uso a câmera do celular que está de frente e eu preciso ver vocês, por isso que eu peço para vocês ligarem as câmeras, tá bom? Então, vamos lá. Eu sou a professora Poliana, como a Iane me apresentou. Eu dei aula aí na escola em 2014, na implantação do projeto Educação com Movimento. E eu sou professora de educação física, sou professora de kickboxing e algumas outras coisas que a gente foi passando pela vida. E aí, numa dessas aí, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu comecei a trabalhar com a pausa ativa que eu tinha aprendido na época da faculdade. E aí eu fiz os testes com as crianças. Vai ver umas crianças passando aqui correndo, mas é normal, tá? Porque como todos vocês, eu estou trabalhando em casa e os filhos estão em casa. Então, se passam as crianças correndo aí, é normal. Então, assim, no meu mestrado, voltando, né? No meu mestrado, eu trabalhei com a pausa ativa com as crianças. Então, hoje, a ideia é explicar os benefícios disso para os adultos e para as crianças. Então, as crianças podem ficar sem problema. Só que aí eu vou tentar fazer com que a linguagem, era só para os pais, né? Aí, como tem muita criança, aí eu vou tentar colocar a linguagem de uma forma que as crianças também entendam. Tá bom, pais? Combinado assim? Então, Ariane, pode passar os slides, por favor. O que que acontece, gente? Pausa ativa. Fica contraditório, né? Parece que eu tô falando, uai, como é que eu vou ficar parado e vou ficar me mexendo ao mesmo tempo, né? A pausa ativa, ela é um conceito de que a gente para uma coisa e faz outra para que aquela coisa que a gente parou fique melhor. Exemplo, eu tô... é, vamos ver os meninos, por exemplo, eles jogam... Pode colocar lá no primeirão, ó, o que tá a foto. A gente tá os meninos estão jogando bola. Aí começa a doer a perna. Não vai conseguir jogar direito. Então eu vou parar um pouquinho, mas eu aproveito que eu vou parar de jogar e vou beber água, vou fazer xixi. E aí quando eu volto querendo jogar mais, porque eu já, né, dei uma paradinha, meu pé já parou de doer. Então isso eu parei, mas eu não fiquei sentado sem fazer nada. Porque às vezes quando a gente está jogando que para e senta, dói mais a nossa perna. Então, para os pais, a gente está fazendo em casa, principalmente quem está trabalhando em casa, né? Que está ou no computador, ou tem que fazer algumas coisas que tem que ficar muito na frente do computador. Chega uma hora que a gente cansa a mente. A mãe que fica trabalhando em casa, porque tem muito da gente, a gente está dando faxinão em casa e começa a pensar tudo ao mesmo tempo, e aí quer beber água, mas sabe que se a gente parar de limpar ali, depois quando voltar, a gente não volta com no mesmo pique. Então, a pausa ativa é para todo mundo, não necessariamente só para quem trabalha com computador. Então, assim, tem a galera que trabalha em restaurante, né, que cozinha muito, então tá cozinhando aqui, tá pensando no molho que tem que fazer, tem que pensar, não, não, mas aí chegou mais gente no restaurante. E aí, esse tipo de coisa, esse tipo de pessoa tem que parar em algum momento. Mas aí não tem como parar meia hora, né? Não tem como parar uma hora para descansar. Então tem que ser uma pausa que a pessoa pare e que ele retome a produtividade. Então, a pausa ativa, a gente não perde. A ideia, na verdade, é a gente parar para que a gente volte a ter um desempenho bom. Então, assim, se eu cheguei no pique, quando eu vejo que isso está caindo, eu vou lá, paro um pouquinho, faço essas coisas, né, que eu vou ensinar para vocês. E aí, quando eu vou voltar como se eu tivesse chegado no pique de novo. Então, a ideia é essa. Você tá me Pode escutando? passar para o slide 3, Ariane, por favor. O que que acontece com a gente? A gente ignora sinais do nosso corpo. A gente, porque a gente precisa produzir, as crianças que estão na frente do Eu estou saindo. computador, ou que Não. estão com as atividades da escola, ou que estão no celular, ou estão fazendo atividade impressa, né, da escola, o que que acontece? Não chega uma hora que a cabeça fica doendo, você não está entendendo nada mais do que a tia está falando, não, não é? Faz assim ou assim, para eu ver. Assim ou assim? Né? Chega uma hora que a gente não tá entendendo mais nada do que ela tá falando. A cabeça parece que tá assim, meu Deus, e agora? Fica quente e a gente não sabe o que fazer e não dá conta de responder o dever. É nessa hora que a gente tem que parar, fazer o que a tia vai ensinar e depois você volta, entendeu?
Por quê? Porque aí é a pausa no que você estava fazendo, a gente chama de cognitivo, o que está na cabeça. A nossa mente, quando a gente precisa pensar, então a gente para o nosso cognitivo, ativa o nosso corpo, aí a gente faz uns exercícios que dá para fazer sentado, e depois a nossa mente, o nosso cognitivo, volta a funcionar massa. Às vezes até melhor do que quando a gente começou. Então, essa é a ideia da pausa ativa, porque a gente ignora alguns sinais que o nosso corpo dá. Ariane, põe no slide 3, por favor. Mais um. Aí. A gente ignora alguns sinais que o nosso corpo dá, às vezes. As crianças que estão fazendo atividade, às vezes falam assim, eu quero fazer xixi, mas aí a mãe que está de olho nele lá fazendo o dever, fica achando que ele está inventando para não sair. Para não fazer o dever, que está inventando coisa para sair. Não, você só vai se levantar daqui quando terminar. Né? Ou às vezes a criança mesmo não quer levantar para beber água ou para ir ao banheiro, porque sabe que quando voltar vai ser pior. Porque aí já não estava entendendo agora, se eu levantar, vou passar na frente da televisão, aí que vai ser pior mesmo, porque eu não vou querer fazer o dever. Às vezes a mãe que está, né, a gente está na correria do dia a dia, se eu parar o que eu estiver fazendo para poder beber água ou comer alguma coisa, a gente está perdendo tempo. É isso que a gente tem, a ideia, né, que a gente tem, quando a gente está no trabalho. Então, a ideia mesmo é entender o corpo. Porque, assim, já percebeu que assim, eu gosto de dar muito esse exemplo. A criança com 3, 4 anos, ela é o exemplo perfeito da natureza. Por quê? Porque ela fala, quero fazer xixi. Se você não levar ela para ir banheiro, ela vai fazer na roupa. Mas ela não vai ficar segurando. Porque ninguém ensinou essa pessoa pequenininha a ignorar, e ela também não tem fisicamente, óbvio, né? Mas eu estou dando o exemplo da questão de ignorar os sinais. Ela ainda não consegue. Ela não consegue porque ela ainda não foi ensinada, né? O corpo não tem maturidade, mas ela também não foi ensinada a ignorar. Tá, eu tô com sede. Ela vai ficar, quero água, quero água, quero água, quero água, até você dar. Mas vai chegar uma hora que ela consegue segurar. Mesmo com sede, ela vai aprender que ela consegue sobreviver mais um pouquinho. E é isso que a gente faz de errado, que a gente não devia fazer. A gente não deve ignorar os sinais. Quer fazer xixi, levanta e vai. Beber água, comer alguma coisa. Por quê? Porque isso faz com que o nosso corpo funcione bem. Que a gente não tenha problema de circulação, não tenha problema de saúde, não tenha problema de retenção de líquido. Quantas de nós, mães, dono de casa, está trabalhando, que está na correria do trabalho e aí pensa assim, se eu parar aqui 5 minutos, eu vou atrasar esse trabalho, não vou conseguir fazer o almoço, não vai dar tempo. A gente já começa a se estressar porque a gente começa a antecipar o dia. É ou não é? É ou não é? Cadê aí, galera? É, né? A gente começa a se estressar porque a gente já fica pensando, não vai dar tempo. Então, pode passar o próximo slide, por favor. Deixa eu passar aqui também. Aqui fica mais fácil para eu acompanhar. Pode ir para o próximo. A questão do nosso cansaço mental. O que acontece? Quando a gente está na correria, a nossa mente começa a cansar, a gente não respeita, a gente não consegue produzir, a gente começa a ficar ansioso e a gente não se concentra no que a gente está fazendo. Eu gosto de dar exemplos muito com relação ao dia a dia. Quantas vezes a gente está cozinhando e não lembra se colocou o sal no arroz? Por quê? Porque a gente está fazendo arroz, mas a gente está pensando que a gente tem que tirar, trocar os lençóis, botar para lavar os lençóis. E aí tem que pensar no horário, porque o menino tem uma aula na internet ao vivo com a professora, que vai começar 2 horas. E o almoço tem que estar pronto, porque o menino tem que comer antes, porque senão o menino vai ficar com fome no meio da aula e não vai querer assistir a aula. Isso tudo faz com que a gente gere um estresse muito grande. E é esse estresse que faz com que a gente não só adoeça, porque o setembro amarelo também que a gente está vivendo agora, eu acho que é o setembro pior de todos os tempos, porque a gente está na pandemia. Então, se ele já pensa na questão da nossa saúde mental, o desse ano eu acho que é o mais importante de todos que a gente já viveu. Pensar na nossa saúde mental. Então, assim, enquanto professora de educação física, a gente sempre fala que precisa fazer exercício. Mas foi tirado de nós caminhar na rua. Porque a gente vai caminhar na rua. Ah, não, agora pode voltar a caminhar. Tá, mas quem consegue caminhar com aquela máscara legal, que é bem legal. Mas a gente caminhar com a máscara, começa o nariz a escorrer e começa a ficar.
né? Assim, com falta de ar, se a gente tira a máscara, corre o risco de ficar doente. Então acaba que a gente não coloca, não sai. Foi tirado de nós esse direito, né? Por conta da pandemia. Para academia, a gente não tinha tempo antes, agora que não tem mesmo, né? Porque aí fica preocupado que o espaço está reduzido. Então, a todo momento, a gente está negligenciando a nossa saúde, porque a gente não tem tempo para isso. Então, o profissional de educação física, ou o professor de educação física, que são coisas diferentes, né? O profissional está lá na academia e o professor está na escola. Então, essas pessoas se preocupam com a gente, mas a gente não escuta às vezes. Passe o próximo, por favor. Então, assim, parar, às vezes, é o melhor momento para que a gente produza mais. Apesar de parecer uma coisa bem contraditória, mas parar, às vezes, para nós, é melhor para que a gente consiga produzir. A gente descansado, não vou falar parar um dia, dois, porque isso realmente vai atrasar a produção. Mas parar 5, 10 minutos para te dar esse tempo de lavar o rosto, dar uma respirada, fazer a série de exercícios que eu vou passar para vocês agora, que a gente faz sentado, né? Faz com que a gente melhore a nossa produção quando a gente volta. Então, assim, qual é o conceito de pausa ativa? O conceito da pausa ativa é parar a minha mente para ativar alguma coisa no meu corpo, para que minha mente volte a funcionar melhor, para que eu volte a criar, para que eu volte a pensar soluções, para minha, né? Que às vezes a gente tem um problema, mas a gente está tão ansioso, está tão perdido, e a gente está tão sobrecarregado que a gente não consegue nem pensar como resolver um problema simples, às vezes. Mas a gente está muito sobrecarregado. Então, o conceito é esse: eu paro a minha mente, faço algum exercício físico, e a minha mente, eu vou dar condições para que essa minha mente descansada faça a tarefa que ela tem que fazer, que eu tinha programado para ser feita. A gente utiliza isso em qualquer momento da vida. A gente pode utilizar, as crianças pequenas podem utilizar, os professores podem utilizar com as crianças em sala de aula. Você pode, a mãe pode fazer em casa, quem trabalha no banco, quem trabalha na lotérica, quem trabalha em qualquer lugar a gente pode utilizar a pausa, tá? E a diferença, que tem muita gente que confunde com ginástica laboral. Ah, não, mas a ginástica, lá no meu trabalho tem, passo professor de educação física fazendo exercício. A pausa ativa, ela é diferente da ginástica laboral. A ginástica laboral pensa no trabalho, laboral pensa no, né, na questão laborativa, a questão do trabalho. Laboral tem a ver com trabalho. Então, se a pessoa é segurança, ela trabalha 12 por 36, então ela fica 12 horas em pé. Então, a ginástica laboral vai pensar como nos exercícios para que essa pessoa consiga ficar 12 horas em pé, né, que o corpo aguente isso. Então, a laboral é pensada para o corpo. Melhorar a mente? Claro, porque tudo que a gente faz com o corpo, a nossa mente fica mais saudável. Mas a pausa ativa, ela é pensada porque ela é um conceito de educação física usada na musculação. Mas dessa forma que a gente aplica, ela está sendo utilizada para a mente. A gente usa o exercício como um meio da nossa mente funcionar, tá? Então, esse conceito de pausa, ela é da educação física, do pessoal que faz musculação, que faz treinamento de alto rendimento, que aí ele, para não perder tempo, o cara tá malhando o braço, em vez de ele descansar, ele vai, começa a malhar a perna. Ou então ele tá, entendeu? Então é para não perder tempo. E aí, algumas pessoas resolveram aplicar isso na educação e nossa, eu tô muito susto agora. Em outros momentos, em outras aplicações. E aí surgiu a pausa ativa pra gente no dia a dia, tá bom? Então, passa o próximo slide, por favor. Aí eu vou pedir, que aí pode tirar o slide. Eu vou pedir para que todo mundo ligue a câmera e a gente vai fazer o exercício junto. Preciso da câmera ligada para que eu veja se você está fazendo o exercício certo. Então, aonde aí você está sentado, todo mundo vai fazer junto comigo agora, beleza? E aí, de vez em quando, vocês vão me ver olhando para o lado, porque eu estou olhando se vocês estão me respondendo. Olha só, eu estou sentada numa cadeira normal, né, igual de cozinha. Quem está no sofá, tenta só procurar uma posição gostosa de sentar aí, confortável, a gente fazer exercício. Confortável, mais ou menos, né? Aí, vamos lá, tá sentado aqui, beleza. O que é que eu vou fazer agora nesse exato momento? É um teste para a gente saber se isso vai ficar melhor, né? Depois. Então, eu preciso ter um teste para a gente ter
como comparar. Sem tirar, sem mexer isso aqui, ó, sem mexer o tronco, só mexendo o pescoço, eu vou olhar para trás, para a parede que está atrás de mim, e vou ver qual o lugar mais longe que eu consigo enxergar. Então, eu vou virar aqui de lado, sem mexer isso aqui, só o meu pescoço, e vou ver o que eu estou conseguindo enxergar atrás de mim. Vocês estão vendo que tem um quadro grandão aqui atrás de mim, né? Quando eu viro assim, eu vejo a pontinha do quadro. Quando eu virei de lado. Vou virar para o outro lado, eu estou vendo um outro pedaço, eu estou vendo quase no meio do quadro. Então é isso que vocês vão fazer, tá? Aqui, olhando de frente, vai mexer só o pescoço e vai marcar atrás de vocês o que vocês conseguem enxergar sem mexer o tronco. Beleza? Então faz aí, vamos, todo mundo junto. Para um lado, marca aí onde vocês conseguem enxergar. Para o outro, encosta o queixo. Isso. Todo mundo já marcou onde consegue enxergar, certo? A gente vai fazer o primeiro teste agora, tá? O primeiro exercício, aliás, em vez a gente já não tá mais no teste. Então, vou afastar aqui. Tá vendo esses dois dedões aqui? A gente vai colocar atrás de como se fosse um ossinho que a gente tem atrás aqui da orelha. Então, esse dedão vai ficar aqui. E os outros dedos vão ficar massageando a nossa cabeça assim, ó. Então, a gente vai fazer, só que a gente vai fazer com as duas mãos, tá? Então, ó, o dedo aqui e eu tô massageando. Sabe? As meninas vão entender bem. Sabe quando a moça tá lavando o nosso cabelo no salão? É desse jeito. Com essa força. E aí você vai apertando atrás, aí vai passando aqui na nuca, fazendo uma pressão. No topo da cabeça. E aqui, ó, na testa, com os dedos mindinhos, a gente vai fazendo também, ó. Aproveitando tudo. Volta pra nuca. E nunca deixando de apertar aqui atrás da orelha. Aí faz assim, ó, dá umas batidinhas assim, ó. Com os dedos. E uns puxõezinhos assim ó, na orelha pra cima, pra trás, pra baixo. Vou fazer só pra vocês verem. Pra baixo. Voltei com a batidinha, dei mais uma ó, forcinha aqui. Pronto. Agora vamos lá de novo. Olhei de frente. Todo mundo de novo. Agora a gente vai olhar para um lado. E vai olhar para o outro. Tentar olhar o ponto que a gente achava lá atrás. Quem conseguiu enxergar mais longe? Levanta a mão assim. Quem conseguiu ver mais distante? Quem conseguiu enxergar mais distante? Conseguiu? Eu quero ver mais gente, porque tem gente, a câmera está desligada. Conseguiu enxergar mais, né? Isso por quê? Porque esse exercício amplia. Aê, obrigada. Consegui ver agora. Esse exercício amplia o nosso ângulo de visão. E quando a gente aumenta isso, esse campo, você percebeu, ó, o maior órgão que a gente tem no corpo é a pele. Ele passa estímulo, onde a gente toca, o nosso cérebro consegue entender. Só que cada parte que a gente toca é uma parte do nosso cérebro. Então, quando a gente faz esse tipo de exercício, o que a gente está fazendo? A gente está ativando várias partes do nosso cérebro. Entende por que a gente conseguiu enxergar mais longe? Por quê? Porque a gente está ativando, pelo nosso corpo, a gente está ativando alguns lugares do nosso cérebro. Então, vamos fazer o seguinte. Agora, eu vou tirar o fone aqui, não vou poder mais... já não ouvia ninguém, né? Mas agora eu não sei como que vai ficar o som. Se tiver ruim, vocês avisem pelo chat, tá? Eu vou tirar o fone aqui, porque aí vocês vão me ver com o corpo inteiro sentado e a gente vai fazer o exercício todo e depois, se alguém tiver alguma dúvida, aí eu respondo. Combinado? Ó, tô sentada. Vamos fazer do começo e depois eu explico o que cada área está trabalhando. Então, vamos fingir que a gente está começando a fazer agora o exercício. A gente fez o da cabeça. Aí todo mundo vai fazer comigo, hein? A gente fez o da cabeça. E tudo na educação física a gente faz da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, tá?
Então, eu tô aqui fazendo, tá, aí já fiz aqui. Aí agora eu vou descer, né? Porque eu já fiz o da cabeça. Aí agora eu vou fazer com os dedos. Vou puxar o dedo assim, ó. Aí sabe esses nozinhos que tem nos dedos, né? Que a gente, das falanges? A gente vai puxando e apertando eles. E vai puxando os dedos das duas mãos. Vocês vão ver que é rapidinho. Aí eu junto as duas mãos assim, ó, e faço assim. Isso. Aí eu vou aproveitar que as minhas duas mãos estão assim, aí eu vou levantar como se eu fosse tocar no teto, mas eu não levanto, eu não tiro meu bumbum da cadeira. Vou levantar, 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 levantar. Aí vou sentir uma dor no meio das costas. Um incômodo lá no meio das costas. Aí é que tá certo. Aí solto de uma vez. Soltei de uma vez o braço. De novo. Esse a gente faz duas vezes. Lá em cima. E solto o braço. Vou pegar minha perna, ó. Eu tô pegando a perna esquerda, colocando em cima da minha coxa. A minha mão direita, vou colocar aqui, ó. Segurando por baixo do meu joelho. Minha mão esquerda vai para trás da cadeira. E eu vou virar meu corpo de lado. Eu tenho que sentir as costas puxando. Agora eu vou trocar. Peguei a outra perna. Mão esquerda. Aqui, ó. Segurando o joelho. A mão direita vai para trás. E eu estico as costas. Tem as costas puxando. Voltei para frente. O que é que eu faço agora? Ó, sentado, eu vou jogar meu. Peraí, que eu vou ter que arrumar a cama. Sentado, eu vou jogar meu pé lá na frente e passar o pé no chão. Quando eu estivesse passando, vocês vão sentir puxando atrás da perna, na panturrilha. Só fazer isso aqui. Faz umas 10 vezes. É para sentir como se a panturrilha estivesse puxando assim. 9, 10. Como na educação física a gente faz tudo da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, agora a gente volta. Vou pegar o pé e vou rodar assim, ó. Rodo para um lado, como se eu estivesse desenhando uma bolinha para fora e uma bolinha para dentro. E isso também eu tenho que sentir a panturrilha. Atrás da batata da perna. Na outra. A batata da perna, para quem não sabe, né, a nossa panturrilha, ela é o segundo coração do nosso corpo. Ela é a responsável por mandar o sangue de volta para o coração. Então a gente tem que cuidar dela. Isso. Agora, ó, de novo. Perna aqui. Com a mão. A minha perna esquerda é a mesma mão, tá? Vou segurar na coxa e empurrar para baixo. Apesar de a gente estar fazendo esse exercício e sentir a perna, é para sentir um negocinho nas costas também, tá? Trocou. E eu vou empurrar a perna para baixo. Isso. Agora eu volto. Aí eu vou colocar a mão aqui assim, ó, no meio. Vou virar de lado, como se eu fosse pegar a outra parede lá do lado. Volto pro meio. Faço isso do outro lado. O braço que está na frente, sempre você vai sentir uma dificuldade de fazer. Mas é ele que a gente está trabalhando, beleza? Voltei pro meio. Um lado. Meio. Outro lado. Agora o pescoço. Ó, vou rodar o pescoço para um lado. Rodar o pescoço para o outro. Isso. Os exercícios são esses. Tem vários outros? Existem vários outros. Só que a pergunta que eu vou fazer, e aí vocês vão fazer, ou vai digitar no chat sim ou não, ou vai fazer o belezinha, o like e o dislike, né? Como os meninos falam.
Quem sentiu como se tivesse com o corpo um pouquinho mais leve e tá todo mundo prestando atenção em mim e não consegue pensar em nada, como se a mente estivesse vazia? Quem consegue, então a primeira coisa, quem se sentiu com o corpo mais leve faz assim. Quem consegue só prestar atenção em mim e não consegue, e parece que a mente está branca, que não tem nada dentro da cabeça, faz assim. Então, o que aconteceu agora? Ninguém lembra o que tem que fazer depois. Não parece uma coisa engraçada, meio que uma mágica? O que eu tenho que fazer depois? Eu não estou meio que preocupado com o que está acontecendo. Eu estou prestando atenção nessa tia que está falando aí. Significa que eu zerei o meu computador, eu zerei a memória do meu computador, ele está lá formatadinho, para que a gente consiga fazer a atividade de novo. Porque o nosso computador é o cérebro do nosso corpo. Então, é como se a nossa máquina, às vezes, precisa, né? A gente está no computador lá, os meninos que têm celular também sabem que ele esquenta, né? Às vezes. A gente não tem que esperar ele esfriar para que ele volte a funcionar legal. Então, a gente acabou de resfriar o nosso sistema operacional aqui. Ele está zerado para que a gente coloque coisas novas. Então, as professoras vão conseguir voltar para o relatório e lembrar as palavras que tem que colocar no relatório. Os meninos que estão lá fazendo dever pela plataforma, quando faz o exercício antes, ou quando está cansado, quando volta, a mente não está... Percebeu que a mente ficou um pouquinho mais tranquila. Né? A gente não sabe explicar por quê, né? Porque a gente não fez nem 10 minutos de exercício e a gente ficou com essa mente diferente, preparada para trabalhar. A gente não consegue nem explicar. Mas, a gente reclamou que ficou sem som. A gente não consegue nem explicar. Vê se melhorou, gente. Mas a gente volta a ter uma mente um pouco melhor, uma mente mais tranquila. Então, assim, para vocês, esses exercícios eu peguei o que, assim, independente da profissão, você pode fazer e ficar com a mente mais tranquila e com a mente criativa. Então, assim, trabalha no restaurante. Eu falo, assim, muito do restaurante, porque eu conheço muita gente que cozinha e fica desesperada porque na hora de fazer os pratos, fica pensando assim, ah, meu Deus, mas assim, às vezes eu tô sem criatividade para criar novos pratos, né? Mas é porque a mente está cansada. Então, assim, trabalha na cozinha, quer criar uma coisa nova e assim, a mente está cansada. A ideia é que você consiga, né? Que o professor consiga fazer atividades diferentes, que o segurança consiga estar com a mente mais atenta, porque isso faz com que a gente foque a nossa atenção, né? Porque a pesquisa, ela é pensando em focar a atenção para a atividade que a gente está fazendo. Então, quando a gente foca isso, a gente consegue fazer com que o nosso cérebro esvazie quando a gente vai fazer uma atividade agora, qualquer atividade que seja ela trabalhar, fazer atividade da escola, voltar para o computador, ou o nosso trabalho na loja, alguma coisa assim, a gente está mais atento ao que a gente está fazendo e vai ficar com a questão da resolução dos problemas mais fácil, por quê? Porque a nossa mente está mais focada, tá? Então, é isso, gente. Espero que eu tenha colaborado de alguma forma, que vocês tenham aproveitado e tenham percebido alguma diferença no corpo, sim, e principalmente na mente, né? E se alguém tiver alguma pergunta, aí eu não sei como que a Ariane pensou na dinâmica, mas eu agradeço vocês terem ficado até aqui, né, até agora, e pela atenção que vocês me deram. Muito obrigada, viu? Ariane. Né, gente? Vocês gostaram? É bacana, né? A gente que fica aí sentado o tempo todo, né? Tem alguma mãe que queira falar? Um pai? Tem um pai aí que estava aparecendo. O Diogo, né? O Diogo. Se vocês quiserem falar, abrir o microfone e falar, não tem problema. Minha mãe está perguntando se tem alguma. Não, atividade agora não. Era só era assistir. O que você achou da professora Poliana no que ela ensinou? Ó, tem algumas coisas aí no chat, Paulo. Eu estou olhando aqui no chat. Estou trabalhando, mas achei muito bom o exercício. Foi muito bom, relaxei. Foi excelente. Vocês não sabem, desde ontem que eu estou relaxando. Ontem eu já assisti uma palestra dela, estava relaxando. Hoje estou relaxando de novo, né, Poliana? Que é muita coisa na nossa cabeça, né, gente? Não está sendo fácil para a gente, principalmente para quem é dona de casa, não excluindo os pais, tá? Desculpa, mas para quem é dona de casa, tá muito puxado para a gente. Trabalhar em casa, ou cuidar de menino, ensinar a menina a estudar. Eu também tenho 3 que estou fazendo atividade com eles.
E é complicado. Ontem era 10h30 da noite, eu estava terminando de fazer atividade com o menino. Bom dia, quem está falando? Vera? Vera? Vera. Pode falar, Vera. Por Tudo favor. bem? Eu só quero agradecer a posição. Muito bom esse exercício. Estou amando. Eu, no momento, estou em casa, mas eu estava precisando muito relaxar um pouco. E esse exercício veio agora de manhã me ajudar muito, porque eu estava nesse meio com um corpo meio ruim, meio para baixo. E graças a Deus agora esse exercício me levantou, me deu uma energia. E eu só quero agradecer a vocês por essa oportunidade, tá? Muito obrigada. Foi maravilhoso, eu amei. Agora, todo dia eu vou acordar e vou fazer esse exercício para começar o meu dia mais. E o que é legal, obrigada assim, pelo retorno, né, pelo feedback, e a gente fica muito feliz em poder ajudar. E o que eu acho mais interessante dessa técnica é que são exercícios simples, e a gente pode fazer igual a dona Vera está falando, né, a gente pode chegar e fazer de manhã ao acordar, e a gente se sente melhor, né, parece que está destravando, né, algumas coisas do nosso corpo, para que a gente consiga fazer de uma forma... A gente fica melhorzinho um pouquinho. Então, quem quiser fazer esses exercícios, mas quiser colocar outros que conhece, também sem problema. Esses são os que eu me sinto bem e quando eu não tenho tempo, aí eu uso esse. Aí eu não preciso perder, né? Porque a gente sempre acha que está perdendo tempo quando a gente está cuidando da gente mesmo. Então, assim, eu não preciso tirar muito tempo para fazer. Então, não precisa levantar, né, Poliana? Você não precisa sair do lugar que você estava, né? Não precisa de material. Não precisa de material, a gente precisa levantar, e para a gente ficar o tempo inteiro em reunião, gravando, editando aula e dando palestra. Tem horas realmente que a gente só levanta, porque o corpo, a gente não pode ignorar os sinais. Mas esse exercício, se a gente sai, né, a gente não tem. Então, só da gente estar, tem alguma coisa que a gente pode fazer, sentado onde a gente está, e faz a gente se sentir melhor, por que não usar, né? Gente, e também a ideia para fazer com vocês, com os pais, além de vocês relaxarem de ter esse momento, também auxiliar as crianças na hora de realizar as atividades, tá? Os professores também assistiram, os professores desde ontem também estão tendo essa atividade, tem alguns professores aqui também assistindo conosco. A ideia, igual a mãe falou, que era bom fazer com as crianças no meio da aula, tá? Alguns professores vão fazer essa técnica, mas vocês também podem fazer, porque a gente sabe que vocês têm mais de um filho em casa, às vezes não é nosso aluno, mas vocês podem fazer essa técnica aí com as crianças também, que eu sei que às vezes é muito difícil, a gente tá lá, a resposta tá na cara, lá, né, na atividade, o menino não consegue resolver. Se a gente faz essa pausa, a criança vai voltar a raciocinar, vai voltar a compreender o que estava fazendo, porque é muito extenso, né? É aula ao vivo, depois vai para o livro, depois vai para uma atividade escrita, é bem puxado, né? E alguns alunos que aí estavam assistindo já aprendeu, né, gente? É bom que faz, né? Tem uma aluna aqui, ó, a Vitória, tinha mais o Eric, né? Vou atrapalhar um pouquinho você, Ariane, porque Yara perguntou se pular corda é bom. Pular corda é um dos melhores exercícios para quem não pode sair de casa. Porque, além de tudo, que a gente sempre esquece da panturrilha, né? Como eu falei, que a panturrilha é o segundo coração. Então, a gente está pulando corda, a gente está trabalhando os dois. O cardio, de fato, e a questão da panturrilha, que faz o retorno venoso, né? Do coração voltar, do sangue voltar para o coração. Então, pular corda é excelente. Com relação a fazer com as crianças o trabalho de pausa ativa, esse trabalho, esse conceito é utilizado, e é por isso que a gente tem o recreio na escola. Porque quando a galera foi pesquisar lá atrás, por isso que o recreio tem um horário X para acontecer. Porque quando as crianças já estão saturadas, a mente da criança já está com o foco perdido. Por mais que ele não tenha problema nenhum de atenção, ele já não consegue focar a atenção porque ele está mentalmente cansado. Então, são nessas horas que entram o recreio, que entram as pausas, mas aí a criança vai o quê? Ela vai brincar, ela vai correr. Não está uma pausa direcionada, mas ela está ativa, né? A criança está correndo, está brincando, está usando brinquedo, está fisicamente ativa e descansando a mente.
Então, até isso, esse conceito é muito usado na educação, no ensino fundamental 2. As aulas são divididas, né, em 50 minutos, porque alguns estudos dizem que entre 45 e 50 minutos, os adolescentes começam a perder o foco de atenção. Então, tocar nem que seja um sinal para que ele mude de uma sala para outra, eu já estou fazendo com que ele converse aqui, dê um tapa no colega e volte para outra sala. Eu estou fazendo com que ele foque a atenção novamente na próxima aula, entendeu? Então, essas pausas seriam excelentes que fossem feitas durante as aulas, né? A cada 45, no caso dos menores, a cada 40, 45 minutos. E em casa, antes de fazer as atividades, e dependendo do tempo, se demorasse, tipo, 2 horas, 3 horas do seu filho em frente ao computador, que você, se conseguir fazer, ou a própria criança mesmo, né? Já que ela está sozinha ali, quando não é aula pelo Meeting, que ele vai e ele consiga fazer também. Ariane. É com você, Ariane. Gente, muito obrigado. Obrigado, Poliana, por estar aqui conosco, tá? Você é muito bem-vinda. Depois nós vamos fazer aqui, tá? A Vanessa não está podendo falar, mas ela mandou um beijo aí para você. Pais também, agradecido por esse momento, tá? Que vocês participaram, e são carinhas bem conhecidas nossas, a gente fica muito feliz. Gravei, porque alguns pais pediram, porque está trabalhando, não ia conseguir assistir, tá bom? E aos alunos também que assistiram, parabéns para vocês também, que bacana, tá? Bacana vocês terem participado, alguns participaram aí com os pais. Estou vendo ali que o Eric está colocando as atividades em dia, né, Eric? É bom que essa semana tá tranquila, tá suave, vai dar para a gente relaxar esse momento, tá? Mais uma vez, muito obrigada para vocês. Amanhã nós temos uma atividade no final da tarde, depois a gente vai mandar o convite para vocês, tá bom? E essa semana tem muitas novidades ainda. Vanessa, você quer falar que você abriu aí a câmera? Não. Quero dar os parabéns para os alunos, porque, assim, já fui convidada para fazer as palestras em outras escolas fora de Santa Maria, e, assim, os meninos mais comportados, e não é porque eu dei aula aí, não, mas os meninos mais comportados ensinando a mãe, né? Assim, não, mãe, tem que desligar, só que pode deixar o microfone ligado de quem está falando, né? Do palestrante. Eu achei vocês muito educados, os pais estão de parabéns, porque os meninos foram, ó, show. Show. Obrigada, Poliana. Gente, obrigada. Gente, obrigada. Até mais, tchau. Beijo para as crianças. Tá? Tchau. 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 Tchau, Eric. Tchau, Janaína. Tchau, Yara. Tchau, Cibele. Nossa, todas as crianças. Tchau, Vitória. Até mais. Gabriele, tchau. Tchau, professora. Tchau, meu amor. Oi, nenenzinho. Tinha uma nenenzinha. Tchau. Tinha uma pequenininha aqui também, mas ela foi embora. Tchau, Ian. Tchau, Polly. Muito obrigada, tá? Depois eu vou te mandar uma mensagem aqui, tá bom? Tá bom, tchau. Obrigada a você pelo convite. Tchau.